Agora, outro assunto. Um cachorro morreu atingido por uma flecha em Ituporanga, no interior de Santa Catarina. É mais um caso de maus tratos a animais que vem comovendo a população nos últimos dias. Um projeto de lei apresentado no Senado pretende endurecer a pena para este tipo de crime. O olhar perdido, o desânimo, a carência. Todos esses 600 animais foram vítimas de algum tipo de violência. Eles encontraram na ONG UIPA, a União Internacional de Proteção Animal em São Paulo, um lar provisório. Esse gatinho deve ter uns 3 anos de idade, mais ou menos. Ele chegou aqui na UIPA, encontrado por um funcionário há 3 meses. Ele estava com o pescoço e com as orelhas queimadas. Ele recebe um tratamento para depois ser colocado para adoção. Foi graças ao trabalho da instituição que, em 1998, maltratar um animal se tornou crime. A pena vai de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Em caso de morte, a punição pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. É o caso da mulher presa em fevereiro em São Paulo, condenada a 16 anos e 6 meses no regime semiaberto por matar 37 cães e gatos. Mas 20 anos depois da aprovação da lei, a presidente da entidade admite que sentenças como essa são a minoria. Como a pena é muito baixa, o acusado é beneficiado por um acordo, que é uma transação penal, na verdade. Se ele vier a ser pego, ele vai pagar uma cesta básica e só. Agora, um projeto de lei quer ampliar para até 3 anos a pena para o crime de maus tratos e também estabelecer uma multa para empresas envolvidas no crime. Nos últimos dias, alguns casos chocaram o país. Pintada se recupera de um tiro que levou de um caminhoneiro, que foi preso. A polícia ainda investiga a morte de Manchinha, que teria sido espancada pelo segurança de um supermercado na Grande São Paulo. Enquanto os animais forem tratados e considerados como propriedade, como coisas, sem terem o seu valor intrínseco considerado, o seu valor individual, como personalidade própria que eles têm, isso vai continuar acontecendo. Em São Paulo, denúncias de maus tratos podem ser feitas pela internet. Em 15 anos de atuação, essa ONG já tratou e encaminhou mais de 6 mil animais para adoção. Comecei como protetor independente, ficava inconformado de ver tanto maus tratos e não ter uma ação para isso. Passos seguidos pela Mariana, que se engajou na causa de resgatar animais em situação de sofrimento. Eu vivi aquele mundo dos cachorros do pet shop, bonitinho, cheirosinho, e fui conhecer a realidade de verdade, do cachorro machucado, queimado com óleo. Fui criando um amor e uma empatia maior ainda para esses que são os preteridos, assim. Delmanto, só endurecendo a punição, aumentando a punição, que a gente vai ter um resultado melhor na diminuição desses crimes? Porque pagar com cesta básica, acho que não vai corrigir, né, as pessoas. Olha, há uma grande discussão no mundo do direito, né, porque sempre as leis foram feitas em torno do homem sendo o centro de tudo. Então, todos os valores sociais, matar alguém, roubar, quer dizer, todas as normas voltadas para o homem, né? Antropocentrismo. E, de repente, nós temos, assim, como justificar no direito penal a crueldade contra um animal? Qual é o bem jurídico desse? É um instrumento, né? E as duas... Não, por que proteger o sofrimento de um animal? Por que punir uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher que maltrata um animal? Afinal das contas, eles não têm personalidade jurídica. Esse é o questionamento. E aí, o que vem? Primeiro, diz o seguinte, que quando qualquer cidadão vê um animal desse sendo maltratado, isso gera um mal-estar social, gera uma repulsa. Então, o bem jurídico seria proteger a sociedade ao ver aquela cena gratuita de agressão, de maus tratos, de sofrimento. Então, seria para proteger os próprios homens daquela cena e não para o animal. Existe uma outra linha, que é do ecocentrista, dizendo o seguinte, não. Os animais, sobretudo os mais evoluídos, tem experiência, por exemplo, com macacos. Se pegaram uma macaca e botaram no espelho e um dia fizeram um batom vermelho nela. E um dia ela acordou e ela se olhou no espelho e ela percebeu que ela tinha um batom vermelho no rosto. Ou seja, os animais mais evoluídos, cachorros, gatos, cavalos, bois, inclusive, tem uma série de animais que são mais evoluídos, porcos, né? Eles sentem dor. Eles sentem agonia. Então, começou a se preocupar com seres não humanos.
são seres não humanos, dotados também de uma certa dignidade, que não é humana, mas é uma dignidade da existência, do sofrimento. Que precisa ser protegida. Então, e aí, numa evolução do direito, criou-se o artigo 32 da Lei do Meio Ambiente, punindo justamente o maus-trato, a crueldade, os maus-tratos, a crueldade, a mutilação gratuita. E aí nós temos uma série de aplicações nisso. Por exemplo, porcas, que são obrigadas a amamentar os leitõezinhos que a gente come, né? Só que elas são obrigadas a ficar 24 horas deitadas na grade. Elas não conseguem levantar, amamentando, para poder amamentar rápido. É uma crueldade. Nós temos cavalos que são a exaustão, esses episódios com os cachorros. Enfim, nós temos, evidentemente, que ter os animais, que são a nossa fonte de proteína, né? Mas sempre com o menor sofrimento possível. Então, é uma evolução de uma visão, digamos assim, ecocêntrica, e eu acho esquema daquele filme do Avatar, da nossa harmonização com o meio ambiente. Eu apoio isso. Tem muita gente bem intencionada, né, fazendo trabalhos incríveis. Tem, esses trabalhos das ONGs é impressionante. Eu tenho 2 gatinhas, eu tenho 4 bichos em casa, 2 cachorras e 2 gatas, né? As minhas 2 gatinhas são resgatadas também, da rua, enfim. Então, eu acho super bonito, até é bonito mesmo, essas pessoas que dedicam a vida a cuidar desses animais. Agora, eu vejo ainda muito, acho que eu estou olhando aqui, estou prestando atenção no que o Delmanto está falando, ainda existe muita confusão entre os direitos, os deveres, a impunidade, como é que você pune o sujeito, né? Por enquanto, as redes sociais estão punindo, né? Mas a lei a gente ainda não viu com aquela força suficiente para inibir, né, o comportamento. Posso contar um episódio engraçado que aconteceu comigo? Eu era recém-formado na faculdade, eu estava no 5º ano da faculdade de Direito e eu fui assistir uma peça de teatro. E nessa peça de teatro, não vou falar o nome do teatro, tinha um passarinho, e eles pegavam um canário e na hora eles cortavam a cabeça do canário. Pá! Todo mundo ficava chocado. E eu fui ao teatro, fiquei chocado com aquilo, e eu fui na UIPA. Eu fiz uma denúncia que estavam maltratando os canários, matando os canários, cortando a cabeça. De verdade? Aí movimentou a polícia, é o Delmanto, o filho do doutor Delmanto, que já tinha lá do escritório, tudo, foi lá o delegado, chegou lá, baixou o IPA, baixou a polícia no teatro, eles faziam uma encenação perfeita, o canarinho estava vivo. Era uma encenação perfeita, saía sangue lá na cabeça do canarinho. Olha o mico que o doutor Delmanto passou lá atrás, no comecinho da carreira.